Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que estão muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 110 da disciplina de língua portuguesa. Lembrando sempre, caderno, lápis e borracha. Na nossa aula de hoje, além de você usar o material para anotar o conteúdo, você também vai precisar para fazer as atividades, ok? Então, se você não pegou, corre lá buscar, porque a gente vai usar para fazer algumas atividades durante a nossa aula, tá bom? Hoje, então, nós vamos ver sobre verbos, que a gente já estudou, mas nós vamos colocar em prática. Nós vamos fazer, então, alguns exercícios sobre os verbos. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de verbo, identificar os verbos em frases, reconhecer e compreender as classes de palavras dentro dos textos lidos e escritos. Verbos, então, exercícios. Estudamos em aulas anteriores o que são verbos. Vamos relembrar, então? Os verbos são palavras que expressam uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento. Exemplos: vencer, lavar, querer, chover, ensinar, dirigir, entre muitos outros, né? Estudar, caminhar, escovar, tomar, pintar, enfim, são verbos. Para ser um verbo, não precisa necessariamente terminar com a letra R. Essa é a forma que nós chamamos de infinitivo do verbo, certo? Quando ele termina com a letra R. Mas todas as palavras, por exemplo, aqui de vencer, eu venci, nós vencemos, continua sendo um verbo. Mas um pode estar no singular, pode estar no plural, pode estar no presente, pode estar no futuro, certo? Aí ele vai modificar, mas vai continuar sendo um verbo. Os verbos, eles podem variar em tempo e em número. Tempo, presente, passado, futuro. Número, singular e plural. Então, aqui no tempo, no presente, por exemplo, eu amo. No passado, eu amei. Futuro, eu amarei. Então, os três jeitos, né, de escrever são verbos. Mas eu tenho no presente, eu tenho no passado, eu tenho no futuro. Outro exemplo com o verbo cozinhar. Ela cozinha. Presente, certo? Ela cozinha, algo que ela faz. Ela cozinhou, é algo que ela já fez, então é passado. Ela cozinhará, então ela irá cozinhar, ela cozinhará. Então é algo que ela vai fazer, então é futuro. E o número, então? Número nós temos singular, eu quero. Então eu sou apenas uma pessoa, então é singular. Plural, eles querem. Quando nós falamos eles, nós já imaginamos mais de uma pessoa. Aí podem ser 2, 3, 10, 20, certo? Mas são mais de um, então é plural. Singular também, você estuda. Você é apenas uma pessoa. Agora, vocês são mais de uma, podem ser várias, né? Então é plural. Você estuda, vocês estudam. Agora que já relembramos os verbos, então, o que são os verbos? O tempo, né? Presente, passado, futuro, singular e plural, que é o número. Então, vamos colocar em prática os nossos conhecimentos. Vamos fazer algumas atividades. Então, em seu caderno, copie e responda as atividades a seguir. E depois, confira as suas respostas. Aqui, a prof colocou um exemplo para a gente, né, ter como referência como nós devemos fazer. Nós vamos escrever aqui, por exemplo, o verbo escrever no presente. Presente é o tempo de agora. Então, eu escrevo, você
escreve, ele escreve. Aqui, então, está tudo no singular, porque são apenas uma pessoa. Eu sou apenas uma, você é apenas um, ele também, ele ou ela. Nós escrevemos, eles escrevem, vocês escrevem. Então, nós usamos o verbo escrever com as pessoas, né? Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, todas no presente, ok? Não tem lá eu escrevi, nós escreveremos, não. Todas precisam estar no mesmo tempo, nesse caso, tempo presente. Agora, então, vocês vão conjugar. Então, conjugar é quando a gente escreve, coloca o verbo ali de acordo com a gente quer. Então, quero usar o verbo assistir no presente. Então, nós temos aqui eu, você, ele, nós, eles e vocês. E nós precisamos, então, conjugar, escrever o verbo assistir de forma que combine com eles, com essas pessoas e que esteja no presente, ok? Então, vamos lá. Assistir. Se é algo que eu estou fazendo, eu assisto, certo? Então, eu assisto. Você assistiu? Passado. Você assiste? Presente. Então, eu assisto, você assiste. Tem que cuidar para não fazer você assisto, que aí não vai combinar, o verbo está se referindo a outra pessoa. Ele assiste. Muito bem. Então, aqui esses três primeiros estavam no plural. Nós assistimos. Nós assistimos. Eles assistem. E o último, vocês assistem também. Então, nós, eles e vocês estão no plural. Para eu ter certeza, né, uma dica, para a gente ter certeza se realmente fez da maneira correta, a gente pode usar algumas frases. Por exemplo, presente. Então, presente é hoje, né, o agora. Então, eu assisto TV hoje, ok? Não é eu assisti TV hoje. Não combina. Você assiste TV hoje, ok? Ele assiste. Então, nós podemos usar essa conjugação em algumas frases, tentar montar para ver se vai combinar com o que nós estamos falando, ok? Vamos lá, então, conferir. Eu assisto, você assiste, ele assiste, nós assistimos, eles assistem e vocês assistem, ok? Então, aqui o você e o ele ficou na igual e o eles e vocês também. Só que o primeiro caso no singular e o segundo no plural. Vamos apagar aqui, então, para nós irmos para a próxima. Agora, então, nós precisamos conjugar o verbo comer no passado. Então, aquilo que já aconteceu, ok? Então, se eu, né, foi passado, eu comi. Se eu for usar, por exemplo, eu comeu, não vai combinar. Então, eu comi. Você, agora sim, você
comeu. Certo? Próximo, ele comeu. Se aqui em vez de ele estivesse ela, ia ficar ela comeu também, fica igual. Próximo, nós comemos. Nós comemos macarrão ontem, então combina, está certo. Eles comem. E o último, vocês comem também. Fica igual o eles e vocês e o você e ele, ok? Vamos lá conferir então. Eu comi, você comeu, ele comeu, nós comemos, eles comeram e vocês comeram, ok? Confiram lá as respostas com as respostas de vocês também. Agora, então, nós temos ali para conjugar o verbo brincar no futuro, ou seja, uma ação que ainda vai acontecer. Então, eu brinquei é passado, né? Algo que eu já fiz. Eu brinco, então é algo que eu faço, é presente. Então, como que vai ficar esse verbo no futuro? Eu brincarei. Brincarei. Ok? Você brincará. Você brincará. Ele ou ela também brincará. Fizemos no singular, agora vamos lá para as pessoas do plural. Nós brincaremos. Eles brincarão. Ok? Vejam a diferença. Se eu colocasse no passado, eles brincaram. No futuro, eles brincarão. É o A e o não é com M no final, ok? E vocês brincarão. Ok? Então, aqui do plural e aqui do singular. Vamos lá conferir as nossas respostas, então. Eu brincarei, ele brincará, você brincará, então ele brincará, nós brincaremos, eles brincarão e vocês brincarão também. Sempre que o verbo estiver no futuro e ele tiver essa terminação ão, eles comerão, eles brincarão, eles falarão e é futuro, nós vamos usar a, o e o sinal tio em cima da letra A, ok? Quando é passado, aí a gente usa a letra M. Eles brincaram, eles comeram, eles estudaram, ok? Nós falamos, não damos tanta ênfase ali no final da palavra, ok? Então tem que prestar bastante atenção para não fazer essa confusão, né? E não usar o a, o tio em palavras, verbos do passado, porque vai estar errado. Apesar do som ser parecido, mas a gente precisa prestar bastante atenção para não se confundir na hora da escrita, tá bom? Aqui então, leia as frases com atenção e sublinhe os verbos. Sublinhar é fazer uma linha embaixo então dos verbos.
Então, nós vamos ler as frases e vamos identificar, ou seja, mostrar aonde estão os verbos nessas frases, ok? Então, vamos olhar aqui a primeira. Maria fez um bolo delicioso. Então, vamos lá. Maria é um nome, certo? Então, ele é um substantivo, não é verbo, né? Não tem como dizer eu Maria, ele Maria, vocês Mariam. Não, não é verbo. Fez. Então, Maria fez, ele fez, nós fizemos. Então, eu posso conjugar, ok? Então, fez é um verbo. Vamos continuar porque pode haver que tenha mais um. Então, aqui, fez, então, um é um numeral, ele indica uma quantidade. Bolo é um nome, né, de um alimento, então ele também não é um verbo, ele é um substantivo. Delicioso é a característica desse bolo, então ele é um adjetivo. Então, aqui na frase Maria fez um bolo, o verbo é a palavra fez. Vamos deixar aqui anotado. Vocês copiam no caderno e sublinham lá no caderno de vocês, ok? A segunda frase. Estou cansado. Não quero mais brincar. Primeira palavra. Estou. Eu estou. Ela está. Eles estão. Então, é um verbo. Então, aqui nós já identificamos um verbo. Vamos continuar. Cansado é a minha característica, então é um adjetivo. Não é uma negação, não tem eu não, ela não, né? Não tem futuro, não tem passado, então não é verbo. Quero, eu quero, ele quer, vocês querem, então é um verbo, eu conjugo, certo? É uma ação. Mas não consigo conjugar, então também não é um verbo. Estudar. Eu estudo, você estuda, ela estuda, eles estudam. Então, estudar também é um verbo. Então, nessa frase, nós temos 3 verbos. Nós temos ali a palavra estou, que é do verbo estar. Quero, que é do verbo querer. E estudar, que é do verbo estudar, né? Que ele já está no infinitivo. Terceira frase. Você conhece esse lugar? Então, você, uma pessoa, não é um verbo. Conhece, então você conhece. Ela conhece, eu conheço, eles conhecem. Então, eu posso conjugar, é verbo. Esse, não. Eu, esse, você, esse, eles, esses. E lugar, também não, advérbio lugar. Então, aqui na frase, você conhece esse lugar, a palavra conhece, que é do verbo conhecer, é o nosso verbo. Aqui eu esqueci de sublinhar. Ok? A quarta frase. Eu queria ler aquele livro. Então, eu não é verbo. Queria, eu quero, ela quer, eles queriam. Então, eu posso conjugar, então é um verbo. Ler, eu leio, você lê, eles leem, verbo também. Aquele não, né? Demonstrativo, estou dizendo aquele, esse, aquele, né? Aquilo, então não. E livro é um nome, né, de um objeto, então também não é um verbo. Então, nessa frase nós temos queria e ler. Queria, que é do verbo querer, e ler, que é do verbo ler. A última. Ele bebeu todo o suco. Então, ele, pessoa, bebeu. Ele bebeu, eu bebi, eles beberam. Posso conjugar, verbo.
Todo, eu todo, ele toda. Suco é o nome, né, de uma bebida, então é um substantivo. Então, nessa frase, nós só temos o verbo bebeu. Ok, então nós tivemos frases com um verbo, frases com dois, frases com três, e observem que todas são frases curtas, ok? Então, não quer dizer o tamanho da frase se vai ter muitos ou não, e também podem haver frases sem verbos, ok? A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, vamos lá conferir as nossas respostas. Então, Maria fez um bolo delicioso. Verbo fez. Estou cansado. Não quero mais estudar. Estou, quero e estudar. Próxima. Você conhece esse lugar? Então, conhece é o nosso verbo. Eu queria ler aquele livro. Então, queria e ler são os nossos verbos. E a última, ele bebeu todo o suco. E bebeu, então, é o nosso verbo. Então, aqui nós temos verbos no presente, temos verbos no passado, verbos no futuro, ok? Então, tempos diferentes. Espero que você tenha conseguido acertar todas. Se, por acaso, você não conseguiu, você teve dificuldade em alguma delas, apaga a resposta, faz novamente de acordo com a nossa correção para que fique tudo correto, ok? Depois, às vezes, você pode se confundir na hora de estudar se alguma resposta não estiver certa, tá bom? É muito importante sempre colocarmos em prática os nossos conhecimentos. Assim, aprendemos cada vez mais. Então, para a gente aprender mais, a gente precisa praticar, né? Se um jogador de futebol, por exemplo, ele quer ficar melhor, né? Jogar melhor, ele vai treinar, ele vai praticar. A mesma coisa acontece nos nossos estudos. Se eu quero aprender mais, saber mais, entender melhor as coisas, eu preciso estudar. Quando eu estudo, eu pratico, né? Eu coloco em prática aquilo que eu sei, eu relembro aquilo que eu já aprendi. E isso é muito importante para a gente estar sempre aprendendo. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Dos nossos exercícios sobre verbos. A gente relembrou um pouquinho essa classe gramatical que a gente já tinha, né, aprendido anteriormente. Depois, então, não esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, certo? E vejo vocês, então, na nossa próxima aula e até mais!